Agora, você me falou, no início, a dificuldade das mulheres, principalmente as mulheres pretas, posso falar pretas? Sim. E pobres, logicamente, né? Infelizmente, as duas coisas estão atreladas. Como que... qual é essa dificuldade? Então, ainda existe isso muito forte para elas se recolocarem. Me conta um pouquinho dessa parte que a gente ainda vive, infelizmente. A gente estava até nos bastidores, né? Quando a gente estava falando sobre a questão da raça, né? Ela é transversal. Hoje, a nossa minoria, né? Que tem mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho são as mulheres pretas, né? São as mulheres negras, são as mulheres mães, são as mulheres jovens, mulheres negras e mães, né? Então, existe, óbvio, preconceito. Existe também existe ainda de forma tímida um movimento para se falar sobre isso, porque elas têm menos oportunidades, elas ganham muito menos do que nós, pessoas brancas. Comparado a um homem branco, é infinitamente menor, né, o que elas têm acesso a ganho. Agora, a gente pensando num cenário aí pós-pandemia, né, onde o mercado está aquecendo, né, está voltando a abrir postos de trabalho, essas mulheres não estão sendo incluídas. O setor mais prejudicado durante a pandemia foi o setor de serviços. Então, quando a gente olha até para cuidados pessoais, né, as empregadas domésticas, babás, que foram muitas mandadas embora durante o período de lockdown, né, aquela época mais de pandemia mais restritiva, são mulheres que são jogadas de uma vez por todas para fora do mercado de trabalho e que têm muita dificuldade de retomar por conta de todos os preconceitos que nós temos enquanto sociedade. Então, hoje, até olhando para o trabalho da Cruzando Histórias, a gente tem voltado as nossas estratégias de comunicação para a gente conseguir, de fato, alcançar quem mais precisa. Quem mais precisa? As mulheres negras. Então, a gente vem fazendo esses esforços. Até a gente fez um post na Cruzando recentemente, né? Teve o dia contra a discriminação racial, falando sobre os nossos indicadores de raça. Então, em 2020, 44% do público da Cruzando Histórias eram mulheres que se autodeclaravam pretas e pardas. Em 2021, a gente foi para 51%, agora em 2022 a gente está em 57,5%. Então, está tendo uma crescente. E como que a gente fez isso? Você me perguntou, se você contrata só mulheres? Eu contrato mulheres negras. Incluir a mulher negra dentro da nossa organização, ela, além de, óbvio, estar compactuando com a causa e você... eu falo que são tantos os desdobramentos de você incluir uma mulher negra na sua organização para a sociedade, de ganho, mas para a sua organização, o potencial de inovação, o potencial de diversidade, de inclusão que você pratica ao incluir e promover e investir numa mulher negra é tamanho. Veja os meus números. Então, se tem alguma organização que está realmente preocupada e comprometida com a causa, a primeira coisa que você tem que fazer é incluir talentos negros na sua empresa. Foi isso que eu fiz dentro da minha. E olha que eu estou falando de uma ONG que tem uma estrutura pequena, né? Hoje, a minha gerente de projetos, que é a pessoa principal, né, além de mim em liderança, é uma mulher negra. Era uma função que eu ocupava e que eu deixei de ocupar para dar espaço para promover uma mulher negra de assistente à liderança, porque ela vai ter o entendimento do que aquele público de fato precisa, muito além do meu olhar branco, privilegiado, né? Então, coloquei uma mulher negra na comunicação para cuidar da comunicação da Cruzando, porque essa mulher sabe como se conectar e como se comunicar com o público, né, final, que são mulheres negras. Então, eu falo que o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter intenção. A gente tem que reconhecer que ficaram para trás e sempre ficaram para trás. É tipo como uma reparação, e é uma reparação histórica que a gente tem que fazer. A gente tem que dar esse espaço, a gente tem que apoiar, a gente tem que ser aliado à causa. Eu nunca vou sentir a dor, eu nunca vou poder, talvez individualmente, fazer o que a reparação no tamanho e na proporção que essas pessoas precisam e merecem, mas eu vou fazer a minha parte, né? Eu estou comprometida com a minha parte. Eu assumi um compromisso público em 2020 com a Cruzando História sobre esse crescimento, né, em diversidade racial em relação a público, mas a primeira coisa que a gente fez foi olhar para dentro e melhorar as condições e incluir mais mulheres negras na estrutura da organização, e a gente vai fazer isso agora com a diretoria também, mas é trazê-las
dar autonomia para elas, deixar com que elas sejam protagonistas, investir no desenvolvimento delas, porque não adianta a gente querer buscar talento negro que está especialmente pronto para aquela função, mas é a gente investir para que ele esteja pronto, investir para que ele brilhe, porque por anos, e é muito comum hoje, até as meninas que trabalham comigo, eu sou a primeira mulher da família a frequentar uma faculdade, eu sou a primeira pessoa da família a se formar numa faculdade. Então, essa história ela é muito recente. Então, a gente precisa investir. Não adianta ficar garimpando. Eu vou buscar a melhor profissional de RH negra que existe no mercado para colocar na minha companhia como gerente de RH. Não, você tem que investir nas mulheres negras que estão com você, nas mulheres negras que estão fora, mas que têm condições de ser uma ótima gerente de RH. Né? Então, não necessariamente as empresas ficarem buscando aquilo que já está pronto, que já está feito, que já está ganho. Mas é investir no preparo, no desenvolvimento, na qualificação, nas oportunidades, porque não adianta. Tem um monte de mulher negra que é qualificada, que já estudou, que tá super, que tem um super currículo, mas que não tem oportunidade e que quando entram na empresa não tem ascensão, né? Não tem oportunidade de se tornar líder, não tem oportunidade de crescer. A gente tá falando de oportunidade, né, Bia? A gente não tá falando da de oportunidade, favor, né? A gente não tá, exatamente, não tá fazendo favor. A gente tá dando aquilo que é merecido, aquilo que é de direito, aquilo que... E nós precisamos investir e olhar para isso. Então, quando a gente... Eu acho que um ponto principal quando a gente fala de diversidade e inclusão é que a gente tá falando sobre dinheiro também. É isso que eu ia chegar agora com você. Empresas diversas ganham dinheiro. Isso. Empresas diversas, elas crescem mais, elas são mais amadas, mais desejadas, mais respeitadas. Então, também é sobre dinheiro. A gente não está falando só de eu vou ser legal, eu vou ser bom fazendo isso, é só marketing. Não, é dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. Colocar a mulher na liderança é dinheiro movimentando para sua empresa. É outro olhar, né? A Madeleine esteve aqui e a gente falou sobre... Ela falou que teve carro que já foi fracasso de venda porque o porta-luvas quebrava a unha quando abria. Ela falou assim, provavelmente uma mulher faltou na concepção daquele projeto, porque se ela põe a mão pensado, ali, né, ela ia falar, opa, isso aqui não é bom para unha não, gente, vamos cancelar, cancela a troca. Então, quantos milhões gastos numa coisa que poderia ter sido se tivesse uma mulher ali dentro da concepção. E olhando para o Brasil, assim, né, quantos milhões de lares são chefiados por mulheres? Então, por que as marcas não estão olhando? São as suas clientes, acho que né? muitas já olham. Eu acho que muitas olham. Acho que é um caminho muito longo. Eu não gosto muito de usar a palavra muitas, porque eu acho que não é... Eu acho que a gente fala muitas quando é a maioria, não é a maioria. Né? Então, tem mais empresas do que tinham antes olhando para isso, mas ainda é um movimento de muita resistência, assim, né? Eu falo, diversidade e inclusão lá no LinkedIn é bomba, né? Sim. É um dos assuntos que está sempre em alta. As empresas que estão lá, as pessoas que estão lá são super interessadas e abertas a falar sobre isso. Claro que muitas da boca para fora, mas é um lugar que tem espaço para esse tipo de discussão e que essa discussão está sempre em evidência. No LinkedIn. O que é o LinkedIn na realidade, assim? Né? Ok, é uma rede social importante, a maior profissional do Brasil, ok, mas... E o resto, sabe? E lá no trem, ontem eu tava no metrô, chegando lá na República, e tinham três meninas trans no vagão. Do meu lado, assim, na mesma porta que eu. E aí saíram e caras que estavam, tipo, homens que estavam ali no mesmo trem e tal, xingando. Ai, galinhada, ai, vai voar pena, não sei o quê, ai, que nojo, não sei o quê. Assim, na nossa cara, sabe? 10h30 da manhã. E são pessoas que estão dentro das empresas, sabe? Tanto elas quanto eles. Então, assim, é uma discussão que vai levar muito tempo. E a gente não pode aceitar que vai levar muito tempo. A gente tem que trabalhar para encurtar esse tempo. A gente tem que trabalhar dia e noite para encurtar esse tempo, para quebrar esses vieses, para quebrar esses preconceitos, para ressignificar pensamentos e julgamentos nossos, e palavras, ações nossas, né, para ontem. Até hoje eu tive uma conversa que eu falei assim, teve essa fala do Nelson Piquet, que foi uma fala racista, né? Eu até gosto quando acontece isso, porque eu acho que quando acontece isso com alguém que tem uma posição de destaque, né? Que é uma oportunidade de mais gente aprender sobre isso. Né? Porque aí ele fala, e aí saem todos os jornais, saem todos os portais, saem todos os canais de televisão. E aí, muita gente que continua falando da mesma forma que ele falou, ou que usa expressões até piores, elas vão parar para falar, peraí,
eu falo isso daí também. Ou eu falo pior. Ou, eu já falei, Sim. eu tenho que deixar de falar. Então, é bom até quando acontecem essas coisas, porque eu acho que é uma oportunidade da gente aprender, sabe? De conscientizar e de chegar em mais gente. Porque aí a gente sai de bolhas, né? Ali da região da Paulista, né? Da Faria Lima. E a gente passa a falar para uma galera que não está sendo discutido sobre isso. Certo. Né? Então, eu acho que é importante ter as suas polêmicas. Porque é na polêmica que a gente aumenta o nível de consciência e mais pessoas têm a oportunidade de aprender, né? Então, aí, voltando só um pouco para Cruzando Histórias, que eu falei que a gente tem um papel muito educativo em algumas pautas, é a gente, inclusive, levar essas pautas para as nossas mulheres que são assistidas, que estão em desemprego, mas que são pessoas que também erram, pessoas que precisam também estar em constante aprendizado, até para suprir esse gap do desemprego, né?